Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo tutorial do desafio Florescendo. Esse desafio foi pensado para iniciantes e praticantes da pintura em tecido. Serão 5 projetos aplicados em toalha de lavabo com 5 flores diferentes, sendo que os projetos podem ser adaptados para toalha de rosto, banho e pano de copa. Você encontra mais informações, como os projetos, guia de cores, checklist de cores, no link da bio do nosso Instagram. Hoje a gente vai iniciar pelas papoulas vermelhas. E para as papoulas eu escolhi uma toalha na cor caqui, que vai dar ainda mais destaque na nossa pintura. Nós começamos pelas pétalas do fundo, usando nas pontas vermelho escarlate e na base púrpura, vinho e um pouco de berinjela, que é para fazer a marcação entre a pétala da frente e a pétala de trás e também a marcação entre a pétala e a pétala do lado. A gente vai aplicando escarlate na pontinha e escurecendo então com vinho, púrpura e berinjela. Essa papoula, ela tá na lateral, a gente tá vendo ela de lado. Então, a gente concentra o vermelho vivo no meio das pétalas, no centro, traz um pouquinho do vermelho escarlate da ponta pro centro, fazendo sempre um movimento de cima para baixo. Isso já vai misturar as cores e vai deixar a pétala com uma textura, vai fazer a marcação na pétala, deixando elas bem marcadinhas. Lembrando sempre que essas cores vão se repetir nessas duas flores da papoula, escarlate na ponta, vermelho vivo no meio e na base a gente entra com púrpura fazendo o movimento inverso, riscando de baixo para cima. A gente empurra a tinta de um jeito que ela se misture com o vermelho vivo, mas ao mesmo tempo fique marcado, dando uma textura para a nossa flor. A gente entra também com o vinho na base e com o berinjela, sempre puxando de baixo para cima. A gente vai utilizando as cores escuras para deixar os veios da flor marcado e para também separar uma pétala da outra. A gente vai deixando o risco bem marcadinho, mas lembrando, uma tinta misturada com a outra, sem ficar aquela marcação grosseira. Para a pétala da lateral, a gente utiliza no centro dela as cores escuras, que é o vinho e o berinjela. E na base, a gente segue o mesmo passo do anterior. Vermelho vivo no centro e escurece com as outras cores. Para a segunda flor, são 5 pétalas. A gente vai pintar pétala a pétala, mas repetindo o mesmo processo. Nós temos ali 2 pétalas no fundo. Essas pétalas são mais escuras, então elas não levam o vermelho vivo. Elas já começam direto com o vermelho escarlate e são escurecidas com púrpura, com vinho e com berinjela. A gente sempre começa pelas pétalas do fundo para conseguir depois dar profundidade nessa flor.
As cores escuras são aplicadas sempre na base e elas são arrastadas pela lateral para também dividir uma pétala da outra. Então, nesse caso, a gente aplica o vermelho vivo no centro e vai escurecer nas laterais para que essa pétala fique no fundo da pétala da frente, que a gente começou a pintar agora com o vermelho vivo, e com as outras que estão bem para frente, curvadinhas. A gente repete todo o processo, mas nessas duas pétalas que estão mais à frente, a gente carrega um pouco mais do vermelho vivo, porque elas são mais iluminadas, elas pegam mais luz, estão mais próximas dos nossos olhos, por isso elas são mais claras. Chegou a hora da gente pintar o nosso miolo, que só tá aparente nessa flor. Para a base do miolo, eu usei o verde oliva e com o pincel fui dando batidinhas para que ele ficasse marcado, não ficasse uma aparência lisa. E com um pincel mais fininho e com o verde pistache, eu fui puxando risquinhos para dar a sensação de pelinhos nesse miolo. E finalizei
com pintinhas brancas. Flores prontas, chegou a hora da gente trabalhar um pouco mais essa iluminação. Com laranja, eu venho colocando delicadamente um pouco no centro de cada pétala e nas divisões das pétalas que estão na frente. Deixo marcado, mas misturado. Eu não posso simplesmente ir lá e jogar a tinta, ela tem que ser trabalhada e sempre usando a direção da pétala, de cima para baixo. Uso um pincel fino, faço a marcação das pontas de cada pétala, das divisões entre uma e outra, e isso vai dar mais profundidade, mais luminosidade, mais textura à nossa flor, deixando ela um pouco mais próxima do real. Na segunda flor, a mesma coisa. Uso ali o laranja para iluminar alguns pontos bem específicos, dando mais profundidade ainda à nossa flor. Flores prontas, chegou a hora da gente pintar as folhas. Esse risco tem 3 folhas, já deixei 2 pintadas, vou pintar essa última com vocês. Na ponta eu usei o verde grama, no centro o verde pistache. Aí nessa folha o verde pistache ocupa boa parte do desenho. E na base eu vim escurecendo com o verde oliva. São 3 verdes que precisam estar bem misturados entre eles, mas não pode invadir o espaço um do outro. Para o caule dessas 2 flores, eu usei o verde oliva e iluminei com um pouquinho de verde pistache e deixei o final do caule sumindo, eu não deixei marcado. Nesse caso, é só colocar o verde oliva respeitando o risco e vir com um pouquinho de verde pistache no pincel e misturar. Para finalizar as nossas folhas, com o verde pistache e um pincel fino e macio, eu vim marcando o meio de cada folha e fazendo aqueles Vzinhos que marcam o veio da folha. Se necessário, a gente volta e retoca para esse verde pistache e para essa marcação ficar bem aparente. E para finalizar, a gente usa o verde oliva misturado com clareador ou com diluente para fazer o fundo, a sombra dessa flor. Eu aplico essa misturinha sempre na parte de baixo de todo o projeto. Finalizando a sombra do fundo, chega também ao fim o nosso primeiro vídeo tutorial. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você em algum momento
Eu espero também que você replique o nosso projeto e nos marque nas redes sociais para que a gente possa apreciar o seu trabalho. Deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Muito obrigada por ficar até aqui. Até mais!